Sabem que imagem é esta? Esta é uma imagem de um jornal de 1900 a falar do eclipse de 1900. Em Portugal, houve uma faixa de totalidade que passou por Portugal e foi a loucura, um pouco como aconteceu este ano, em 2026. Eu vou contar a história desse eclipse, ou tentar contar partes da história desse eclipse em Portugal, usando algumas imagens, mapas, imagens de jornais e não só, para vermos como é que há coisas que são mais parecidas entre 1900 e 2026 do que nós pensamos. Antes de mostrar essas imagens, queria só fazer uma pergunta. Quando é que acham que foi a última vez que houve um eclipse total em Lisboa? Ou seja, que foi visto um eclipse total em Lisboa? Não foi provavelmente uma data, não foi numa data previsível. Foi há mais tempo do que parece, mas eu vou dizer isso no fim. Agora, antes de mostrar a primeira imagem, queria também dizer que no meio de toda a confusão, de todo o entusiasmo, também de toda da polémica que existe sempre agora que há alguma coisa, até um fenómeno destes, houve alguns disparates que se ouviram sobre o eclipse. Eu vou falar de dois deles para começar. A primeira ideia, que eu ouvi algumas pessoas afirmar, que a loucura do eclipse, o entusiasmo do eclipse era uma coisa dos dias de hoje, que mostra as loucuras dos dias de hoje. É falso. A humanidade sempre teve um fascínio, desde que há registros, pelos eclipses, e o facto de agora termos eclipses e termos também a possibilidade de saber precisamente por onde é que eles passam, leva a que essa loucura seja mais visível. Faz parte da história da humanidade. E o segundo disparate foi a ideia de que o eclipse na verdade não impressiona. Isso só pode ser dito por quem está na faixa, ou melhor, quem não está na faixa da totalidade, quem vê o eclipse parcial, que é um tipo de eclipse muito comum. Quem vê o eclipse total vê que é bastante impressionante, não há dúvidas de que é impressionante. Vamos então à primeira das imagens que tenho para vos mostrar. Esta é uma imagem do mapa da totalidade, por onde é que passava. Reparem, estamos em 1900, o último ano do século XIX. Este mapa foi publicado antes do eclipse e mostra como a totalidade passava por Portugal, passava por Ovar, passava por Viseu, teve a duração de 93 segundos aproximadamente em Ovar, 91 em Viseu, ou seja, as pessoas sabiam com rigor por onde é que o eclipse ia passar e por isso puderam deslocar-se para lá. Os eclipses já é possível prever vagamente os eclipses há muito tempo. Os babilónios sabiam prever a altura em que o eclipse iria cair por causa dos ciclos de Saros. Não tinham esse nome nessa altura, mas é um tipo de ciclo em que os eclipses com a mesma configuração repetem-se de forma relativamente regular. Não se sabia, na altura da Babilónia, exatamente onde é que iam parar. No século XVIII, Halley, que deu o nome depois ao cometa, já conseguiu, no século XVIII, já conseguiu prever com alguma exatidão um eclipse total, e depois no século XIX foi possível saber exatamente por onde é que os eclipses passavam, e este mapa, no fundo, mostra isso mesmo. Mostra que já tínhamos uma ideia muito particular do lugar por onde passavam os eclipses. E já que falámos de história dos babilónios, não posso deixar de falar desta máquina, não tem que ver com o eclipse de 1900 em Portugal, mas é a máquina ou o mecanismo de anticítara, que foi encontrado nos restos de um naufrágio antigo. Este mecanismo feito de cobre conseguia mostrar quando é que os eclipses iriam acontecer de forma relativamente vaga, não o sítio, mas a época dos eclipses. Conseguia também mostrar, era um calculador analógico, conseguia mostrar os ciclos necessários para saber quando é que iríamos ter os Jogos Olímpicos, por exemplo. Era um calculador astronómico que ligava os astros à nossa vida de forma muito particular através do calendário. Pois bem, em 1900 já se conseguiam prever os eclipses e Frederico Tomás Ohm, subdiretor do Real Observatório Astronómico de Lisboa, publicou um livro, O Eclipse do Sol de 1900, em Portugal. O livro explicava o fenómeno, o estado do conhecimento sobre o Sol, dava indicações de observação, e foi a partir deste livro que a loucura se instalou nos jornais e que as pessoas começaram a ficar muito intrigadas com o que era isto de um eclipse total. Ficaram tão intrigadas que teve de haver comboios especiais para levar as pessoas até Ovar para poderem ver o eclipse total. Houve membros da família real que foram até Ovar, como o Dom Luís Filipe, que era o príncipe herdeiro que acabou por morrer mais tarde no regicídio, como Dom Manuel, também era príncipe, não era considerado príncipe herdeiro, mas acabou por ser o último rei de Portugal. Foram todos até Ovar para ver o eclipse. Já agora, antes de continuar, espero que não se importem,
sugiro que sigam aqui o meu canal no YouTube, porque vamos ter mais vídeos destes nos próximos tempos, e já há outros vídeos, mas gostava de fazer mais vídeos sobre histórias destas, histórias que eu pelo menos considero interessantes. Mas vamos continuar. Houve muitas notícias nos jornais sobre o eclipse, saíram dezenas de notícias nos jornais, há descrições do espanto que o eclipse provocou nas pessoas, mesmo fora da faixa da totalidade, na verdade, mesmo nos lugares onde era parcial, as pessoas ficaram bastante surpreendidas. É verdade que o eclipse não é tão impressionante fora da totalidade, mas também acabou por surpreender as pessoas. Este caso em que um livro e depois o tratamento da imprensa levou a um maior conhecimento da astronomia no país, acabou por ser também estudado muito tempo depois, artigos científicos sobre, e deixo alguns na descrição, deixo em particular um na descrição, sobre como este caso mostra bem a forma como podemos divulgar a ciência usando estes eventos astronómicos, estes acontecimentos astronómicos. Mas não é só a ciência que se alimenta do eclipse, também a própria sátira, a arte. Temos aqui Bordal Pinheiro a fazer uma pequena sátira sobre o eclipse. O Sol, no fundo, tapa as mãos porque não quer ver Portugal. O Sol cobra a cara para não nos ver. É uma piada, uma sátira. Como vemos, o eclipse já em 1900 servia para falar do mundo, não só da ciência, mas também para fazer um comentário sobre o estado do país. E não foi só na divulgação da ciência, a própria ciência, o próprio conhecimento científico. Houve cientistas, grupos de cientistas que vieram para Portugal para estudar o eclipse, e ainda estão guardados nos arquivos de museus os resultados destas investigações, destas observações. Os jornais também publicaram fotografias. A primeira fotografia de um eclipse total tinha sido em meados do século XIX. Aqui, em 1900, mesmo no final do século, já conseguíamos ter fotografias que eram publicadas nos jornais com alguma frequência. Aqui temos uma das fotografias que foi publicada da totalidade que passou por Portugal em 1900. Em 1912, alguns anos depois, houve também outra faixa da totalidade que passou por Portugal. Não é desse eclipse que estou a falar hoje, mas é engraçado porque foi uma faixa de totalidade de um eclipse muito particular, em que a faixa era muito, muito estreita. Esse eclipse de 1912 foi o último até 2026, o último eclipse total que passou por parte do território nacional, e digamos que houve uma particularidade. Os eclipses desde sempre tinham sido vistos como presságios. Desde a Babilónia que os eclipses eram vistos como presságios. Em 1912, este eclipse ocorreu 2 dias depois do Titanic afundar, o que podemos ver como um presságio no fim do jogo, um presságio que apareceu atrasado. Ora, há pouco perguntei-vos quando é que tinha sido o último eclipse total que foi visto em Lisboa. Na verdade, foi em 1415. Ainda estavam a decorrer as preparações para a conquista de Ceuta. Foi antes da conquista de Ceuta. Foi a última vez que em Lisboa foi possível ver um eclipse total. A próxima totalidade prevista para ser vista na região de Lisboa vai ocorrer em 2327. Portanto, pessoas que estejam em Lisboa, e estou a falar de Lisboa porque é o lugar onde eu vivo, para vermos uma totalidade temos mesmo de sair do sítio onde vivemos, porque ela não vai ocorrer em Lisboa até daqui a muito tarde. Em Lisboa, a escala dos eclipses mede-se em milénios. Ora, para terminar esta pequena história do eclipse de 1900, em que mostrei aqui algumas imagens, não queria deixar de dizer que há pessoas que ficam admiradas com este espanto, mas eu acho que é um espanto saudável. Os gregos tinham uma palavra para isto, thauma, o maravilhamento com o universo, o maravilhamento com o que há à nossa volta. Este thauma é a base, no fundo, da nossa curiosidade, que por vezes é depois canalizada para a ciência, ou também pode ser canalizada para a arte, e este thauma, na verdade, é também alimentado pelo próprio... ou seja, alimenta o conhecimento científico, mas também é alimentado pelo próprio conhecimento científico, porque nós ficamos ainda mais espantados com os eclipses quando percebemos que podiam não ocorrer. Por exemplo, esta imagem que está aqui ao meu lado é de um eclipse em Marte. A lua Phobos está a passar e não tapa o Sol, nem pouco mais ou menos. Porquê? Porque a nossa lua consegue tapar o Sol de forma muito precisa, deixando a coroa
do Sol à vista, porque a Lua está 400 vezes mais perto do Sol e é 400 vezes mais pequena que o Sol. É uma grande coincidência cósmica que nos permite ter estes eclipses magníficos em que a Lua tapa precisamente a parte da luz mais habitual e que passamos a ver aquela coroa à volta que só se vê onde há totalidade. Este thauma, este espanto pelo mundo, é algo que é de há muito tempo, sempre acompanhou a humanidade e que agora também vemos porque é possível prever os eclipses de forma muito precisa, vemos quando as pessoas se deslocam para ver a totalidade e ficam espantadas com aquilo que é previsível, é verdade, que é antigo, que não é assim tão raro, porque há eclipses totais mais ou menos 18 em 18 anos, mas é raro para cada lugar. Como vemos em Lisboa, o eclipse total, o último, já foi há muitos, muitos séculos. No território nacional em Portugal, no território do continente, ou seja, não nacional, mas estou a falar do continente em particular, também demorou muito tempo até voltarmos a ter, nos últimos 100 anos, o único que houve nos últimos 100 anos foi em 2026. 1912 tinha sido o anterior, 1900 tinha sido também um outro. Portanto, vemos que os eclipses são muito raros, não são nada raros por um lado, se vimos na escala da Terra, mas são muito raros para cada um dos locais e para cada pessoa em particular, porque ver um eclipse total é de facto uma experiência rara e que provoca o tal thauma. E pronto, foi aqui um pequeno episódio sobre a história do eclipse de 1900 em Portugal. Agora convido-vos a subscreverem o meu canal. Vamos ter mais vídeos destes nos próximos tempos.